vamos aí ao estudo da matéria de administração. Primeira coisa que temos que pensar, como todo começo de estudo, é o conceito do que é administração. Tá? Temos aqui um dos conceitos que já nos traz algumas palavras importantes de prestarmos atenção. Não é? Administração é a atividade de dirigir e coordenar atividades próprias ou alheias, públicas ou privadas. Então aí nós já temos algumas palavras-chave. Dirigir, coordenar atividades. Dirigir, coordenar. Veja que lá na frente a gente vai aprender um pouco mais sobre direção e coordenação. E dirigir e coordenar atividades próprias ou alheias, públicas ou privadas. Então, notar que na administração pública também existe a necessidade da aplicação das técnicas de administração, muitas vezes oriundas das administrações das empresas privadas, aplicadas ao setor público. No outro foco de estudo, a gente fala sobre isso, a respeito das técnicas da administração privada aplicada ao setor público, como, por exemplo, o conceito de administração pública gerencial. Então, já aqui, para começo de conversa, preste atenção, dirigir, coordenar atividades próprias ou alheias, públicas ou privadas, é uma maneira de conceituar o que é administração. As técnicas de administração, elas são aplicadas em todo tipo de organização. Realmente não há um tipo de organização, seja empresa, seja fundação, seja autarquia, enfim, que não necessite das técnicas de administração. Então, isso é um começo de conversa para que a gente possa falar a respeito de todas as coisas que vêm a partir daí. Tá? Bom, mas antes de nós prosseguirmos, é importante também você saber que há uma diferença entre a administração e organização. Tá? Porque quando a gente lê, e para quem não é administrador, quando lê esses conceitos, às vezes a palavra organização ela é confundida com administração. Vamos desfazer essa confusão para que a gente possa caminhar bem aí nas explicações. Ainda que o emprego da palavra administração às vezes é sinônimo de organização, não é? Quando falamos, por exemplo, uma organização não governamental, não é? Organização empresarial. Existe um autor chamado Henri Fayol, falaremos um pouco mais do Henri Fayol daqui a pouco, que é o fundador da teoria clássica. Ele faz uma distinção entre administração e organização. Qual é a distinção? A administração, vamos trocar aqui a cor para poder ficar mais contrastante. A administração é um todo. A administração é o todo, do qual a organização é uma das partes. Esta palavra organização aqui, dentro do todo que é administração, diz respeito a como organizar as coisas dentro da entidade, como distribuir as tarefas, como alocar as pessoas em seus cargos, como definir as atividades, então, e a estrutura organizacional. Então, organizar no sentido de manter as coisas em ordem, é um dos papéis da atividade da administração. Na administração pública, não é? A estrutura, o corpo do Estado, que requer uma organização em ministérios, organização em secretarias, organização em autarquias, em fundações, organização em setores e divisões, organização em cargos e carreiras, para que as coisas possam acontecer. Tranquilo? Então, muito bem. Temos aí a diferença entre administração e organização, e isso precisa ser dito. Também é preciso dizer e lembrar que a palavra organização, ela assume também dois sentidos, tá? E é importante de ser abordado aqui por nós. Tá? Vamos dar uma passeada nisso. Tá? Muitas vezes, em situações do dia a dia, a palavra organização ela é confundida com a palavra empresa, como eu disse aí para você. Mas, do ponto de vista conceitual,
a palavra organização adquire ainda um outro significado, que eu acabei de falar e agora eu estou dando o nome, que é uma das funções do processo administrativo. Opa, nesta aula, dentre vários outros assuntos que estamos estudando e que iremos abordar, será muito importante a gente, e eu vou colocar realmente os assuntos no entorno de uma coisa chamada processo administrativo ou processo organizacional, tá? Esse é um assunto que puxa muitos outros assuntos. Você vai perceber que conforme a gente vai falando das coisas, vai, né, uma coisa que vem outra, que vem outra, que vem outra. Então, você que vai fazer prova agora no seu próximo concurso, se você observar as matérias de administração, desde concursos de nível médio até concursos de nível superior, desde concursos onde cobra administração como noções, até mesmo para o cargo de administrador ou funções correlatas ao administrador, todos cobram o tal do processo administrativo ou processo organizacional. Agora, não confunda esse processo administrativo com o processo administrativo do direito administrativo. Lá no direito administrativo temos outro processo administrativo, que também é um processo, mas possui outras etapas diferentes daquelas que eu vou mostrar aqui, tá? Então, muito bem, organização pode nos remeter à empresa ou pode nos remeter à entidade social. Aliás, vamos lembrar o seguinte, a palavra organização, tá? Ela vai ficar aqui, vamos botar aqui de uma maneira que você pode anotar aí no seu caderno, tá? É um esqueminha bem legal. Ó. A palavra organização, ela tem dois sentidos, tá? Para nós aqui. Ela como, temos aqui empresa ou entidade social, tá? Entidade social, e que aí genericamente nos remete à empresa no sentido geral, tá? Não é empresa literalmente falando, vamos botar aqui empresa entre aspas, né? Porque quando a gente fala em entidade social, a gente generaliza. Empresa ou entidade pública, privada, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, não importa. Então, o outro sentido é esse, né, de função administrativa, uma das funções do processo administrativo, então ela como função administrativa. Função administrativa. Que quer dizer, um dos papéis do administrador é cuidar da organização no sentido de manter as coisas e as pessoas em seus lugares. Então, no que diz respeito à organização como entidade social, as bancas nos cobram ainda uma outra coisa. Elas possuem o aspecto formal e o aspecto informal, tá? Cuidado com isso, tá? Uma organização vista como entidade social no que diz respeito a seu aspecto formal é o que? É a organização formalmente e oficialmente constituída. Ela é uma personalidade jurídica, ela existe juridicamente, ela tem um estatuto, ela tem um contrato, ela tem alguma forma legal de constituição e ela existe para as autoridades, tá? Então, obviamente, no nosso estudo aqui para concurso, nós não tratamos de organizações informais no sentido de que, como dizemos coloquialmente, que não são registradas, não é? Empresa informal que não possui um registro na junta comercial, não possui CNPJ. Então não é isso. No nosso caso aqui, lidamos com organizações formais. Agora, cuidado. Quando as bancas perguntam o que é o aspecto informal das organizações como entidades sociais, o que elas querem saber é o seguinte, tá? Esse informal aqui, vamos destacar aqui numa outra cor, esse informal aqui, ele existe dentro do formal. Então, dentro de toda organização formal, existe outra organização informal que ela decorre das relações interpessoais,
das amizades que são formadas dentro da empresa, dos processos de comunicação e do jeito das pessoas conduzirem as coisas, muitas vezes à revelia das normas. Não é? Por exemplo, quando existe corrupção, né? Então não tem nenhum manual dizendo ali que você vai praticar corrupção. Isso acontece à revelia das normas. Então, os aspectos informais das organizações são estudados por nós, também dentro da matéria de administração, mas num capítulo chamado Gestão de Pessoas. Pois é, lá você vai falar sobre comunicação, você vai falar sobre liderança, sobre trabalho em equipe, sobre motivação humana para o trabalho, então os aspectos informais. Não é que a teoria de relações humanas, na década de 30 do século passado, começou a estudar essa coisa do aspecto informal. Por que, por exemplo, duas pessoas que trabalham a mesma quantidade de horas por dia, sob as mesmas condições, recebendo o mesmo salário, por que uma se sente mais satisfeita e outra não? Por que uma reclama de tudo e a outra está sempre procurando melhorar o trabalho e assim por diante? São aspectos informais dentro do aspecto formal. Então, cuidado com isso. Depois você pode se aprofundar nesta aula. Nós não estamos tratando desses aspectos informais, porque é uma aula de conceituação e generalização para você já entender o que é a administração, mas em algum momento do estudo, no capítulo de gestão de pessoas, vamos dar uma olhada aí nos aspectos informais das organizações. Então, bom, isto é a palavra organização enquanto entidade social, né? Enquanto entidade social. Mas a organização como função administrativa, que é a que nos interessa nesse nosso encontro, ela diz respeito, não é, ao quê? Ao ato de organizar. Ótimo. E já veremos isso também em mais detalhes aqui nos slides. O ato de organizar. Tranquilo? Então, olha só, só nesse começo de conversa, só falando aí da conceituação da administração, nós já temos aí muita coisa, muita dica, tá, para você que vai fazer as provas do concurso. Então, não confundir organização com empresa, porque, professor Robson, porque organização é empresa quando ela é no sentido de entidade social. Aqui, como função administrativa e parte do processo administrativo, ela diz respeito ao ato de organizar as coisas, conforme nós veremos. E de quebra, não é? De quebra por tabela, você aprendeu que organização no sentido de entidade social, ela é aquela organização formalmente constituída e que dentro dela existem as relações interpessoais, relações de amizade ou antagonismos, ou relações outras que não estão nem no manual da empresa e nem em qualquer outro documento formal. Relações verticais, relações horizontais aí entre as pessoas da organização, da empresa. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos avançar, tá? Assim, resumindo, você pode ver aí em texto, a palavra organização passa a assumir aqueles dois significados que a gente acabou de ver, tá? Ela como entidade social, remete à empresa, e ela como função administrativa, tá? A organização pode significar alocar recursos para o atingimento dos objetivos empresariais. Isso aqui é muito importante, tá? O ato organizar, estruturar, alocar os recursos para o atingimento dos objetivos empresariais. Olha, aproveitando aqui o ensejo, a palavra recursos, né? A palavra recursos, para nós administradores, ela nos leva a pensar basicamente em três recursos, tá? Vamos botar aqui em outra cor para ficar recursos materiais, recursos financeiros e recursos humanos. Olha, preste atenção que quase sempre as provas, os editais,
eles cobram justamente esses 3 conteúdos de administração que formam os pilares da administração de empresas. Administração de recursos materiais, administração de recursos financeiros, muitas vezes aparece como administração financeira e orçamentária, e administração de recursos humanos, que aparece ou com esse título ou com o título de gestão de pessoas. Tá? Então, quando a gente fala aqui, alocar os recursos, é justamente distribuir, né, os recursos materiais, os recursos financeiros e os recursos humanos. E ainda teremos aqui os recursos empresariais, administrativos, que a gente vai ver aqui com outro nome. Tá? Então, poxa, eu acho que isso daí já te dá um embasamento bem legal a respeito do que trata a matéria de administração no sentido geral, no sentido de administração de entidades, e isto é aplicado no setor público, haja vista aqui a eficiência e a eficácia organizacional, tanto no setor público como no setor privado, dependem muito de como o administrador, o gestor, quem está à frente da entidade, depende muito de como ele faz a alocação desses recursos. Né? Por exemplo, uma área que é uma área que eu conheço, já que sou professor, na área de educação, nem sempre mais dinheiro é o que resolve o problema numa área de educação. Às vezes é maior capacitação, às vezes é um melhor aproveitamento do horário de estudo, de aula, às vezes é um melhor uso do material didático, e às vezes não só o dinheiro. Então, como você vai gerir esses recursos, né, encontrando bons recursos humanos, enfim, é o grande segredo para você conseguir administrar as organizações. Tá? Então, ok. Bom, mas eu falei para você que um dos assuntos mais importantes para quem vai estudar para concurso a matéria de administração é focar logo de começo no processo administrativo. Tá? O que é esse processo administrativo que se fala tanto? O CESP cobra muito, a Fundação Carlos Chagas cobra muito, aliás, as 4 grandes bancas, né, que fazem concursos grandes no Brasil, ESAF, Fundação Carlos Chagas, CESP e Sesgran Rio, todos cobram, tá? Todos cobram à sua maneira, mas todos cobram. Então, o processo administrativo, você já viu uma pontinha dele. Quando eu falei lá da função de organização, do ato de organizar as coisas, você já viu uma pontinha do processo administrativo, você vai saber por quê daqui a pouco, tá? Mas não vamos responder essa pergunta exatamente agora. Vamos construir um raciocínio para você entender o que é o processo administrativo, ou também chamado de processo, anote aí no seu caderno, processo administrativo ou processo organizacional. Pode vir com esses 2 nomes, tá? Em administração de empresas, processo administrativo ou processo organizacional. Grave isso e vamos construir o nosso raciocínio em função do que é, para entender o que é esse processo administrativo ou organizacional. Vamos aqui. Então, bem, para você entender o que é o processo administrativo, nós vamos primeiro voltar um pouco, tá, nos assuntos de administração, porque estamos aqui numa aula introdutória para você que está começando os seus estudos de administração, falar da abordagem clássica da administração. Preste atenção, tem coisas marcadas aqui em vermelho para destacar e outras que eu vou chamar a sua atenção. Os primeiros trabalhos sobre administração, eles são creditados a 2 sujeitos, tá? Um chamado Frederick Taylor, mais conhecido como Taylor. Se você é administrador, se você é estudante de administração, ou se já estudou alguma matéria correlata, já ouviu falar no Taylor, com certeza que já. E o outro que é o Henri Fayol, que eu vou falar em seguida. Primeiro, os primeiros trabalhos em administração, eles foram feitos por 2 engenheiros, né? 2 engenheiros, os 2 eram engenheiros, então, que engraçado, né? A nossa matéria, a nossa área de administração, ela, obviamente, não existia administração enquanto ciência antes do começo do século
do século passado, então não tínhamos administradores. Então, muitos outros profissionais ou conhecedores de outras áreas do conhecimento humano iniciaram a administração, no nosso caso, a engenharia. Então, a administração de empresas, ela tem um DNA de engenharia, tá? De métodos científicos, de pragmatismo, para poder aplicar nos processos empresariais. Pois bem, então, o Frederick Taylor, mais conhecido como Taylor, ele desenvolveu a chamada administração científica. Tá? Grave isso, anote, destaque aí, você que está escrevendo, após ter escrito isso daí, pegue o seu marca-texto e pinte a administração científica. Quem é o pai da administração científica? Taylor, Frederick Taylor, tá? Grave isso, que isso é importante. E do que se tratava essa administração científica nos primórdios, no começo do século XX, não é? Lá em 1903, começo do século XX, estamos no começo do século XXI, portanto, em 2003 faríamos aí arredondados 100 anos de administração científica, que não é muito tempo para uma ciência, né? Preocupada em aumentar a eficiência da indústria. Sim, porque naquele tempo os estudos de Taylor e de Henri Fayol eram voltados para a indústria. Claro que hoje as técnicas de administração, elas são aplicadas, como eu falei no começo, qualquer tipo de organização, não só na indústria. Mas naquele tempo, devido à Revolução Industrial, não é? Devido à necessidade de ter que se organizar a produção, então tudo era voltado para os processos industriais e foi daí que tudo começou. Então, dica inclusive, dê uma estudadinha sobre o que foi a Revolução Industrial e como que a administração de empresas ela foi necessária para que a produção em série pudesse acontecer em níveis de alta eficiência e eficácia. Aproveitando o ensejo, me ocorre aqui agora, também dê uma passadinha, porque eu não vou fazer isso agora, dê uma passadinha aí, procure estudar o que é eficiência, eficácia e efetividade. Eu vou só dar uma dica aqui para você não ficar no ar, não é? Eficiência é fazer as coisas da melhor maneira possível, utilizando ao máximo os recursos disponíveis. Lembra dos recursos? Materiais, financeiros e humanos. Aproveitando ao máximo os recursos disponíveis. Isso é ser eficiente, tá? Fazer cada vez mais com cada vez menos, ou fazer mais com o mesmo. Isso é ser eficiente. Já eficácia é atingir os objetivos, atingir os resultados. Quando você atinge o resultado, você é eficaz. Quando você utiliza bem os recursos, você é eficiente. E efetividade é causar impacto social, é causar uma transformação através da eficiência e da eficácia. Depois você dá uma olhadinha melhor, procure esses três conceitos, porque eles são muito cobrados e também são importantes para entender outras coisas. Então, aqui nos salta aos olhos a eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho, não é? O que é racionalizar? Racionalizar vem da palavra racional, que quer dizer usar a razão, usar a lógica. Nada é feito por achismo, nada é feito por empirismo. Tudo é medido e quantificado. E aí você veja que esse tipo de pensamento racional, não é? Ele cai bem para a área da indústria. Mas não é bem aplicado em todas as situações, não é? Veja, você lembra, deve ter visto, se não, após assistir aqui a nossa aula, dê uma entradinha aí no YouTube e procure lá o filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin. O Charles Chaplin, ele justamente os tempos modernos, o que seriam? A Revolução Industrial, né? Dizia a respeito à Revolução Industrial. E o Chaplin, ele critica, não é, o taylorismo, ou critica o pragmatismo e a racionalização que esses pensadores queriam imprimir aos operários. E aí, depois, Chaplin escreve uma frase que diz: não sois máquina, homem é o que sois, dizendo que não teria como você tratar
um operário em níveis científicos racionais. O Taylor, ele é autor de um estudo chamado Estudo dos Tempos e Movimentos. Estudo dos Tempos e Movimentos. Olha, Estudo dos Tempos e Movimentos. Vá procurar isso depois, tá? Antes de nós trabalharmos juntos. O que foi o estudo dos tempos e movimentos? Basicamente um estudo onde o Taylor queria medir quanto tempo o operário levava ou levaria para fazer determinados movimentos. Ora, o que é isso, meu amigo? Isso é tratar o operário como se fosse um robô, tentando padronizar os tempos de realização das tarefas. Isto é administração científica. Então, no filme, o Chaplin, se você já assistiu ou vai assistir depois, numa das partes do filme, ele passa o dia todo ali na linha de produção, não é? Apertando ali, passa a peça, ele aperta o parafuso, vem outro, ele aperta, vem outro, ele aperta, vem outro, ele aperta, e ele faz aquele movimento tantas vezes por dia, que depois que ele bota o casaco dele, o chapéu vai para casa, ele sai na rua fazendo aqueles mesmos movimentos que ele ficou o dia todo fazendo na fábrica. Então, isto era a robotização do homem, do pensamento aí da administração científica, mas isso foi derrubado depois, logo no começo dos anos 40, no final dos anos 30 para os anos 40, já começou uma outra abordagem, a abordagem humanística da administração. Então, olha só, né, nós estamos aqui, olha, vamos lembrar que estamos tentando responder a pergunta: o que é o processo administrativo? Né? E nós estamos aqui voltando para explicar a você como começou a administração de empresas, enfim, para a gente entender o que é o processo administrativo. É importante, outra dica de estudo: o cérebro aprende em contextos. Não adianta você ficar jogando coisas soltas para ele que ele não consegue fazer as conexões. Então, estude tudo. O que é o contexto? Onde que isso está inserido? Do que isso faz parte? Tá? Se eu falar de administração científica, a administração científica é isso, certo? É isso. Mas ela vem do quê? Ela está relacionada com o que outro? Se você contextualizar todos os assuntos que você estuda, o seu cérebro consegue aprender melhor sobre eles. Tá? Isso é uma dica de estudo que, inclusive, é aplicado aí nos estudos de neurociência.